Nesse ponto, eu queria perguntar para você e para o professor João César também. Me parece que essa tentativa de queimar o PT, de queimar o Lula, já, quer dizer, ela nunca saiu, né, de cartaz, mas agora, exatamente entre ontem e hoje, isso ficou muito claro como, né, a tentativa de jogar nas costas do governo, do PT, o acordão que teria viabilizado a aprovação da dosimetria no Senado, né? E me parece que o presidente Lula, a ficha dele foi rápida, tanto que teve uma entrevista coletiva hoje cedo, e a primeira pergunta que foi feita, a primeira resposta que ele deu é: eu vou vetar o projeto da dosimetria assim que chegar sobre a minha mesa. E mesmo assim, a mídia corporativa, sempre ela, né, continua falando que, bom, não se sabe bem, o presidente Lula disse que pode votar, que vai votar. Ou seja, continua distribuindo ruído e tentando intensificar a fake news. É nesse sentido que eu acho que a questão que o professor João César trouxe, ela é do dia atual. É lá de casa, sabe? Mas aí tem uma coisa, professora, eu quero falar uma coisa aqui para o professor também. Quero alertar o porquê esse ruído aconteceu. Esse daí são aqueles negócios, eu tiro dentro da trincheira. Quem falou que a primeira pessoa que falou, e depois recebeu uma pancadaria, inclusive da esquerda de todo mundo, quem falou que havia realmente um acordo, entendeu? Foi o Jacques Wagner. Mas não era um acordo, este acordo. Não, era um acordo. Não, sim, um acordo para votar, que tinha um acordo para pacificação, para votar a dosimetria e tudo bom, ele falou. Tanto é que ele recebeu pancada da Gleice, ele recebeu pancada do líder, o marido da Gleice, o Lindbergh, todo mundo foi para cima dele. E ele falou: tem que ser verdadeiro, tem um acordo, e isso daí para pacificar o país e tal. Então, ele colocou isso depois, obrigou todo mundo do PT e contra, sabe? Até o Contarato, entendeu? Ele chegou a votar a favor, mudou o voto dele na CCJ a favor da dosimetria. Então tinha uma coisa combinada. Depois eles combinaram também, e isso eu conheço bem, conheço as pessoas que estão lá. Eles já sabiam que tinha o voto necessário para aprovar, aí depois marcaram posição votando contra. Mas quem levantou essa hipótese, infelizmente, entendeu? Foi o Jacques Wagner. Eu critiquei isso daí porque eu falei, ele vai dar chance para todos, entendeu? Falaram que o Lula fraquejou, que eles venceram, que fizeram isso, e todo mundo vai se sentir de palhaço, porque brigaram por nada de anistia, tudo isso, rua, isso, aquele outro, e acaba no acordão, entendeu? Isso daí indigna todo mundo incita todo mundo a praticar crime. Então, infelizmente, Jacques Wagner, eu escutei ele falando também, Tony, que eu escutei o senador Jacques Wagner tentando explicar um pouco a situação. Foi muito tumultuado o dia também ontem, né? E que, na verdade, o acordo era para votar no Senado a questão da taxação das bets, né? E votar também a questão da dosimetria. Agora, não tinha sentido o acordão, porque a oposição sozinha tinha condição de aprovar, como não era dispensável. Não, mas aí teve que ter um acordo, aí veja, aí que tem uma coisa. Esses bastidores eu conheço. O governo ia perder na taxação das bets. Entendeu? Isso. Então teve que liberar e fazer o acordo. Então vocês votem, nós não vamos fazer tal. Depois o presidente veta, vocês derrubam o veto ou não, como o Lula falou, vou respeitar o que o Congresso fez. Entendeu? Agora, infelizmente, queira a gente ou não, descaradamente, né, o relator da Câmara dos Deputados, Paulinho da Força, junto com Michel Temer, junto com Aécio Neves, trouxeram para si, entendeu? A coisa que as penas eram exageradas e que a maneira de fazer isso era um acordo com o STF, era um acordo com todo mundo para pacificar o país e tal. E ele nunca deixou de falar, nunca, batendo no peito, o Paulinho da Força, eu falo com o STF. O que eu trouxer para cá, eu tenho o aval do STF, eu tenho o aval do ministro Alexandre. Eu jamais iria trazer para cá o que eu não combinei lá. Então, veja, esse tipo de coisa foi falado publicamente.
Ninguém explorou isso daí, entendeu? Todo mundo ficou quieto, né? Aí total o Michel Temer, que é a pessoa que o presidente, né, que assumiu, indicou o Alexandre de Moraes, né? Tem o cara, o Aécio Neves, que é do PSDB, que é de outro projeto, que é de uma coisa lá de trás, falando que ele também está junto, que é presidente do PSDB, né? E tem o relator falando claramente que ele está conversando o acordo possível com o STF. Então, veja, a gente também não pode passar pano para isso. Você me perguntar, eu não passo pano nem para filho meu. Não passo, nunca vou passar na vida. Porque eu acho que isso aí a gente entra em negação e não vê a realidade. Quando o cara que é o relator fala isso, o que tinha que fazer o STF? Opa, esse cara está falando mentira, nós não temos nada a ver com isso, nós somos contra, vamos botar a posição aqui. Entendeu? Ninguém fez isso. Entendeu? Deixaram a coisa e politicamente ajeitaram, trocaram a taxação das betas, tudo bem, passou, o Lula veta, eles derrubam o veto e ninguém vai falar nada, ninguém vai se opor, porque foi um acordo. E que veio do. Mas derrubando o veto, o STF vai ter que entrar na parada de novo. Com o quê? Não. Não. Derrubou o veto, acabou. Não, a coisa vai ser judicializada. Aonde? Os parlamentares do PT já disseram isso. Mas então, e você acha que vai acontecer alguma coisa? Bom, não sei. Não, porque se tem um acordo no STF com o relator, esqueça, isso aí não vai ser nem julgado. Entendeu? Não tem. O relator do projeto falou que foi feito um acordo com o STF. A hora de fazer isso era a hora da votação. Eles seguraram durante 3 meses de urgência, seguraram tudo até acertar o texto. Quando acertado o texto, passou. Aí o Coisa bota numa semana, o Alcolumbre fala que vai votar naquela, porque é um jogo combinado. Se não tem acordo, não vota. Esqueça, eu conheço como funciona isso. Então, o PT está fazendo agora o jogo político. Ele vai entrar contra, vai fazer isso aqui, vai bater, votaram contra, o presidente vai vetar, vai fazer tudo, mas sabe que vai perder e não tem instância para recorrer nisso daí. O STF não vai se meter nisso, porque isso foi uma coisa falada, né, para todo mundo ao vento, que o relator disso. Tanto é que não mudaram nada, só uma coisinha lá que o Moro disse que mudou tal. Eles não mudaram o texto da Câmara para não ter que votar de novo. O senador lá falou que aquilo não ia passar, o Otto falou que na CCJ não ia passar assim, né, goela abaixo, que não ia votar, que precisava mais tempo. Né? O outro depois falou que mudou de ideia e que no conjunto ele ia estar com a maioria, ia votar o Vieira. Entendeu? Então, isso tudo, esses sinais para a gente que participa de política, a gente sabe que isso aí foi resolvido no bastidor. Quando você vai lá para frente, professor e Pedro, vocês têm que saber isso. A hora que a gente vai, deputado, as coisas se decidem nos bastidores. Entendeu? A gente decide em reuniões de bastidor. Quando a gente vai para o plenário, aquilo para a gente que viveu política, vocês têm que entender isso. Lá é um palco. Ali é um circo, onde os palhaços estão sentados tudo na arquibancada, entendeu? E ali a gente vai fazer o que já combinou do bastidor. O discurso que a gente faz é mentiroso. O que a gente vota secretamente é o que vale, entendeu? O discurso é para enganar. Ali é um circo, mas todo mundo quando entra no plenário sabe quem vai votar a favor e vai votar contra. As matérias já vão para ser aprovada, todo mundo sabendo o resultado. É isso que todo mundo tem que saber. Tony, sem tirar a sua razão, porque você conhece, né, os bastidores aí que eu não conheço, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, você falou, por exemplo, eu quero ouvir também o professor João César sobre isso, o ministro Alexandre de Moraes não falou nada quando o Paulinho da Força falou isso, aquilo e tal. Mas falaram tantas coisas do ministro Alexandre de Moraes, falaram tantas coisas do PGR, né, do Gonê, né, a mídia dava como certo que não ia ter denúncia, né, que o Alexandre de Moraes iria afinar em relação aí às pressões do governo federal, do governo dos Estados Unidos, a Magnitsky e tal, e nada disso aconteceu. Né? Então, eu não sei, tá muito confuso ainda o momento. Então, eu queria ouvir o professor João César também sobre esse momento. Teve ou não teve acordão na sua avaliação, professor? O papel da mídia nisso, né? A mídia que é sempre o partido da extrema-direita, ou o partido da classe dominante aqui no Brasil. Professora Ângela, vamos tentar pensar juntos.
corroborando o que o Tony disse, essa é a máxima do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas dizia que ele só convocava reuniões depois que todos os assuntos centrais haviam sido decididos. Desde o movimento estudantil, né? Isso é um pouco, era a máxima do Getúlio Vargas. Tanto que o Getúlio Vargas criou 2 partidos rivais, o PTB e o PSD, o que é absolutamente genial. Mas, Tony, há uma questão, no Senado ainda não. Na Câmara, essa lógica perdeu um pouco da vigência a partir de 2016, porque esses deputados absolutamente tresloucados, que são deputados da bancada da selfie, eles são capazes de romper o acordo sem nenhuma dificuldade, se isso representar visualização, like, etc. Me parece, professora Ângela, que nós poderíamos talvez comparar, se foi o caso, nós poderíamos talvez comparar esse acordo com o acordo que foi feito antes do governo principiar, em dezembro de 2022, que permitiu uma PEC extraordinária que ampliou o orçamento de modo a permitir que o governo tivesse, em 2023, folga orçamentária para ampliar o Bolsa Família para R$600, entre outros benefícios sociais. Se foi o caso, é algo similar, isto é, o governo está apostando que ter feito o acordo para a dosimetria, o Lula veta, portanto não se desgasta, o Congresso rejeita o veto, portanto vai em frente. Em compensação, o que se assegura para o governo no ano talvez o mais decisivo da história do Brasil, ou seja, 2026, o que se assegura para o governo, a exemplo do que ocorreu em 2023 e que permitiu a reeleição do Arthur Lira, e que certamente nenhum de nós ficou feliz, mas sem um acordo com o Arthur Lira, o governo não disporia de sobra orçamentária para implementar políticas sociais em 2023 que permitiram ao governo em 2024, 2025 recuperar um diálogo com a população. Se a taxação das bets, se essas taxações forem adiante, isso significará uma folga orçamentária absolutamente decisiva, no que eu repito, será o ano decisivo da história republicana, é 2026. Sim. Porque o projeto por trás do qual se encontra o Tarcísio, que eu chamo, Tony, o projeto de pinochetização do Brasil. Esse projeto de pinochetização do Brasil, que é um projeto que tornará a possibilidade de uma nação fraterna e solidária uma eterna utopia, totalmente deslocada. Como diz num brilhante romance o Inácio de Loyola Brandão, não verás país nenhum. Se o projeto for adiante, não veremos país nenhum jamais. Então me parece, professora Ângela, que a lógica é esta. Passa-se a dosimetria, o presidente Lula veta, o PT não se desgasta, o veto é rejeitado, a dosimetria vai adiante, mas o governo terá para 2026 um caixa absolutamente extra, inesperado, que permitirá implementação de políticas sociais que podem ter um impacto muito positivo na eleição. 22 bilhões a expectativa de arrecadação. Isso, exatamente. Agora, veja, professora Ângela, como esse país é complexo. Professora, os juros da dívida pública são calculados de acordo com a taxa Selic. A cada 1% da taxa Selic que baixa, o governo economiza 42 bilhões de reais. Isso aí. Todo esse acordo para 22 bilhões significam 0,5% da taxa Selic. Para que se compreenda como este país é saqueado continuamente pelas elites financeiras, a gente diz, mas, passo atrás. Bem importante, professora Ângela, Tony e Pedro, é bem importante que a nossa audiência compreenda que a dosimetria não é uma questão automática. A dosimetria é um projeto de lei que, enquanto projeto de lei, tem como intérprete último o Supremo Tribunal Federal, que é o responsável, a hermenêutica da Constituição. O que significa isso, professora Ângela? Se a dosimetria, o presidente Lula veta, o Congresso derruba o veto, vale a dosimetria. Significa que cada advogado de cada condenado precisa ir ao STF para requerer uma nova dosagem da pena. Porque o que esse projeto de lei faz, na verdade, é que em lugar da concursão da pena, isto é, o presidente Bolsonaro, ele foi condenado por 5 crimes. O que esta lei faz, que é uma coisa absurda do ponto de vista jurídico, porque é um casuísmo inaceitável. O projeto de lei do Paulinho da Força diz assim, mas que maldade, ele cometeu 5 crimes, vai contar todos os crimes, que coisa má, que perverso que você é. Faz uma coisa, pune apenas pelo crime mais grave, todos os outros 4 crimes caem.
Por isso que cai mais, não é automático, não se coloca num computador e o computador diz, presidente Bolsonaro, agora o senhor está preso apenas por 3 anos e 6 meses. O advogado do presidente Bolsonaro precisa ir ao STF requerer uma nova dosagem da pena a partir deste projeto de lei. Tudo dependerá da interpretação do Supremo Tribunal Federal. É muito mais complexo do que imaginar que se trata de uma redução automática. É uma redução potencial. Agora, isso cria, Tony, Pedro, um problema enorme em termos de jurisprudência. Enorme. É o seguinte, se levasse em consideração a questão básica do ordenamento jurídico de todo o planeta Terra, ainda que a Terra fosse plana, que é a isonomia. Isso quer dizer o seguinte, se isso vale para o presidente Bolsonaro, vale para o Marcola do PCC. Exatamente. Vale para o Marcinho VP do Comando Vermelho. Vale para o Fernandinho Beiramar. Por isso, o ex-Moro, que eu me recuso a dizer, Tony, ex-juiz, para mim é o ex-Moro. O ex-Moro fez... Aquele troço lá. O ex-Moro fez uma postagem, e eu me divirto muito, Tony, fazendo o seguinte, essas figuras... O João César responde. Mas eu respondo assim, Tony, senhor, educadamente, termino, atenciosamente. É muito bom, né, Pedro? É muito bom, é muito bom. Ele me bloqueou, eu não posso falar com ele porque ele me bloqueou. Pedro, se você procurar, você vai encontrar minha resposta ao Sérgio Moro. Eu disse assim, senhor, eu vou pegar aqui, peraí. As suas palavras não são a definição mesma de casuísmo? O senhor não se sente constrangido? Atenciosamente. Porque o Sérgio Moro fez uma longa postagem, Tony, para dizer o seguinte, eu vi. Quero afirmar que esta lei somente valerá para o caso específico do 8 de janeiro. Não se pode, do ponto de vista jurídico... Lei específica. É uma aberração, professora Ângela, criar uma lei, um projeto de lei que altera a Constituição para um caso. Exato. Sabe quando é que isso foi feito? Na ditadura militar, quando prenderam o Fleury, e o Fleury ameaçou denunciar todos. Criaram uma lei... Por favor, senhores. Que foi chamada de... Tá. Vou lá, Pedro, pode ler. PL da 12... Vou fazer a voz do Moro. PL da 12... Olha aqui, para fazer graça com ele, olha. Senhor, por óbvio, suas palavras não são a definição mesma de casuísmo? O senhor não se sente constrangido? Atenciosamente. Claro, educadamente. Educadamente. É lógico. Inclusive, eu vou incentivar as pessoas, vão lá nessa resposta do João César e compartilhem para a resposta dele ter mais like do que a do Moro. Só de sacanagem. Então, professora Ângela, para dizer o seguinte, a aprovação da PL da dosimetria não assegura a redução automática das penas.